O tema da nossa aula dessa semana, então, é a civilização romana, e a habilidade é reconhecer a dinâmica de organização dos movimentos sociais, relacionando as transformações do contexto histórico. Então, a gente tem aí para iniciar, né, o mito de fundação de Roma, que vocês provavelmente viram, né, já lá no 6º ano. Então, a segunda mitologia romana, Rômulo e Remo são 2 irmãos gêmeos, um dos quais, Rômulo, foi o fundador da cidade de Roma e o seu primeiro rei, né? E aí eu deixei para vocês aí um link para quem quiser saber mais sobre esse mito aí de fundação de Roma, só acessar o link aí, ok? E aí, para a gente começar a falar de Roma em si, né? Historicamente falando, a gente precisa situar, né, onde fica Roma ali. Então, pelo mapa a gente consegue perceber. A Península Itálica foi ocupada por diferentes povos, como itálicos, latinos, sabinos, etruscos e gregos. Os principais vestígios que remontam ao período da ocupação da península datam do século X antes da Era Comum, né? Então, a gente está falando aí de um período bem remoto. E aí no mapa dá pra gente ver aí certinho, né, a localização de Roma. Então, a origem histórica de Roma, a gente falou ali atrás do mito de fundação, né? Mas historicamente falando. Então, por volta do século X antes da Era Comum, diversas aldeias se formaram às margens do rio Tibre. A população dessas aldeias vivia sobretudo no pastoreio e da agricultura. A partir dos séculos 8 antes da Era Comum, muitas dessas aldeias formadas principalmente por latinos passaram a se juntar, com o objetivo de se protegerem de eventuais invasões de outros povos, como os sabenos. Nesse contexto, a gente vai ter a formação da monarquia romana, né? Então, nessa monarquia seriam 7 reis, né? No período de 753 e 509, antes da Era Comum. 4 desses reis foram latinos e sabinos, e aí os dois últimos reinados já foram exercidos pelos etruscos, né? Que a gente vai ver aqui na sequência sobre esse povo. Então, quem eram os etruscos? Eram comerciantes e navegadores da região noroeste da Península Itálica. Ao chegarem a Roma, em 600 a.C. da Era Comum, formaram alianças com a aristocracia romana e promoveram uma série de melhoras estruturais, como a drenagem de pantos, construção de portos e estradas, e a muralha de Serviana, conquistando assim o poder político. Então, inicialmente, esses etruscos chegam ali, né? Eles têm todos os recursos e eles fazem ali uma aliança com a aristocracia romana da época, ó. Vocês deixam a gente ficar aqui, em troca disso a gente investe, né, na estruturação de Roma. E aí, posteriormente, a gente vai ver que eles acabam conquistando o poder político. A sociedade romana, como é que ela estava dividida, né? A gente viu, por exemplo, em relação à Grécia Antiga, a divisão da sociedade, a gente percebe sempre uma hierarquização, né? Então, lá no topo, né, da pirâmide, a gente tem os patrícios, que eram os donos das melhores terras e os únicos com direitos políticos, né? Bem parecido com o que a gente viu em relação à Grécia Antiga. Logo abaixo estavam os plebeus, né? Os plebeus, eles não tinham os direitos políticos e nem as melhores terras, e eles estavam sujeitos à escravidão por dívidas, né? Então, eles não eram escravos, mas eles poderiam se tornar escravos por meio de dívidas. Após isso, a gente tinha os clientes, né? Que eles viviam ali em função, juntamente com as famílias patrícias. E lá na base da pirâmide a gente tem os escravizados, que em sua maioria eram endividados com os patrícios, né? Então, relembrando aí que na antiguidade a principal forma de se tornar escravo era exatamente por meio da dívida, né? Do não pagamento aí de dívidas. A estrutura política durante a monarquia romana. A gente tinha lá no topo o Senado ele era ocupado pelos patrícios e um cargo vitalício, né? Então, durava durante a vida toda aí. Só acabava com a morte. Depois a Assembleia dos Guerreiros, né, que é até os 45 anos, e o rei, que era escolhido pelo Senado. Então, a gente consegue perceber aí que, apesar da existência de um rei, o poder, de fato, estava na mão do Senado. Até a própria figura do rei era escolhida pelo Senado. Então, esse rei ele não tem um poder político aí relevante, né? O poder dele está muito mais ligado às questões religiosas e militares, mas não política. As decisões políticas ficam a cargo aí do Senado. E aí o fim da monarquia romana em 509 antes da Era Comum, né? Os patrícios nunca gostaram da presença dos etruscos ali, né? Apesar da aliança feita, conforme esses etruscos foram ganhando espaço,
os romanos não concordavam com isso. E aí, em 509, antes da Era Comum, alegando estarem descontentes, né, com o envolvimento dos etruscos em guerras, os patrícios expulsaram o rei, né? E lembrando que esse rei aí, esse último rei, era exatamente um rei etrusco. A partir da queda do último rei etrusco, os patrícios transformaram Roma em uma república. E aí a gente tem o significado de república, que inclusive é um tipo de governo que nós temos hoje, né, atualmente, aí no Brasil, por exemplo. República significa coisa pública, né? Então seria aí uma maior participação do público, da população. E aí, como é que estava aí distribuída, né, dividida essa república? Então, a gente tinha lá no topo, mais uma vez, o Senado. O Senado escolhia o ditador, né? Esse ditador, ele era convocado sempre aqui, ó, em caso de crise. Então, ele era escolhido pelo Senado, ele ficava um período ali, né, estabelecia uma ditadura, mas só até essa crise se estabelecer, geralmente ali por um período de 6 meses. E aí, com a estabilização, com a volta da normalidade, aí esse ditador, ele era tirado. Após isso, a gente tem aqui a Assembleia das Tribos, né, que a função era eleger os questores e os edis, e a exemplo do que a gente viu lá em relação a Atenas, né, ela era distribuída por questão de localização, né, então ela era composta de acordo com a localização ali da população. Os questores, eles eram os cobradores de impostos, então eles passavam de casa em casa, né, cobrando impostos, e os edis cuidavam da administração das cidades. Depois a gente tem ali, ó, a Assembleia Centuriata, que a função era eleger os pretores, censores e cônsules. Os pretores eram juízes que aplicavam as leis, os censores, a orientação aos questores, né? Então faziam um levantamento de dados da população para saber de quem cobrar impostos, né? O quanto cobrar e tudo mais, né? Essa ideia do censor a gente tem até hoje, né? O censo. Então, no caso do Brasil, por exemplo, o IBGE faz, né, essa função do censo. É algo muito comum ainda, não com o mesmo objetivo de saber quem paga, quem não paga imposto, mas de forma muito mais abrangente. E os cônsules, né, que eram 2, um chefiava o exército e o outro era responsável aí pela administração. E por fim, a Assembleia da Plebe, que na verdade nada mais era do que uma fachada. Então, era uma reunião ali dos plebeus, falava, ó, vocês podem se reunir, mas se a gente olhar aqui no quadro, ó, a Assembleia da Plebe, ela não está ligada a nenhuma outra coisa. Então, as decisões tomadas ali na Assembleia da Plebe não tinham nenhuma aplicabilidade, né? Não tinha função. Ok?